Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, junto com vocês, que nos acompanham pelas mídias sociais de nossa paróquia São Sebastião de Anápolis. Então, nesse mais um programa Palavra de Fé, e aqui estamos reunidos em sintonia com você, através do seu smartphone, Smart TV, e pedindo também que Deus abençoe cada um que nos ouve e participa conosco nesse programa. Queremos também nesse momento invocarmos a Santíssima Trindade, isso que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí já no 28º domingo do tempo comum, do qual nós somos convidados ao banquete do reino, um banquete que é essa dimensão de festa, de alegria, de estar junto com o nosso Deus, Que alegria podermos entrar na casa do Senhor, ou seja, contemplar a sua face e viver de modo assim eterno. E mais felizes a gente sentar na mesa de uma festa do qual nunca se acaba, que é a refeição celestial. Então, hoje a liturgia, esse final de semana, a liturgia nos convida a olhar para essa dimensão. Temos aí também o mês missionário, um mês que todos nós somos convidados a ir à missão, do qual a resposta, o lema da campanha missionária desse ano, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, Então isso é muito interessante porque demonstra que ser cristão católico é ser uma pessoa dinâmica, em pleno movimento, E não uma pessoa só estagnada, uma pessoa esperando a vida passar, uma pessoa muitas vezes sempre reclamando da vida, pessimista, mas uma pessoa otimista, uma pessoa que faz a coisa acontecer. Então, ser missionário, ser um cristão católico é justamente isso, é assumir o nosso batismo, é assumir o nosso seguimento a Cristo, é assumir a nossa confirmação, o nosso crisma para uma igreja em saída, como sempre fala o Papa Francisco, Quero uma igreja enlameada, E não uma igreja parada, estagnada, mas uma igreja que vai se lamear, vai se empoeirar, porque está em plena missão. Então, esse é o nosso desafio. Então, Jesus nos convida nesse programa nosso de hoje, não só ir para a vinha, mas ir para um banquete, festejar, estar ao lado dos vitoriosos, estar ao lado de Deus. E aí Jesus vai usar dessa parábola para também saber lidar com esses dois grupos aí que não deixam Jesus em paz, os sacerdotes e os anciãos do povo. Jesus está falando justamente para esse povo. O que é interessante nós observarmos esses dois grupos. De um lado, os sacerdotes, que representam o poder religioso da época. Os sacerdotes, a palavra sacerdote vem de sacrifício, aquele que oferece sacrifício. Então, porém, um sacerdote diferente do que nós temos hoje. De um lado, os anciãos do povo. A gente sabe que a pessoa mais idosa é aquela que representa a sabedoria. E esse grupo, eles representam o poder econômico, e também o poder político da época. E aí, quer dizer, esses dois grupos estão trabalhando junto, porque não aceita Jesus como Messias. Eles reparam tudo, são bons religiosos, são maus religiosos não, Faz todos os preceitos, estão sempre no templo, inclusive Jesus está discutindo com eles no templo, Estão sempre, muitas vezes, fazendo as práticas de caridade, as práticas religiosas que lhe cabem. Então, são pessoas, assim, que têm uma cultura religiosa, digamos assim, E esse pessoal, porém, não aceita Jesus como
o enviado de Deus, o Messias, o ungido, porque eles queriam um grande rei, né? Que fosse forte e dominador, né? Que lutasse, que vencesse, que limpasse toda a Jerusalém de uma só vez com seu exército poderoso. E Jesus vem na contramão da história, né? Por isso que Jesus está sempre dando modo de falar para eles: olha, sou eu o Messias, né? Olha que vocês me rejeitaram, quem me viu domingo passado, a pedra rejeitada se tornou a pedra angular. E hoje, né, Jesus conta a parábola, né, que somos convidados à ceia do Senhor, a sentar na mesa do Senhor, né, o banquete da vida, né, nesse sentido. Então, iremos observar justamente isso nas leituras que iremos refletir a seguir. Então, irmãos, continuando a nossa reflexão, vamos à leitura 1, a primeira leitura, aliás, desse 28ª semana do tempo comum. Né? É a leitura do profeta Isaías, capítulo 25, versículo de 6 a 10. Né? Isaías 25, versículo de 6 a 10. Então, nesse sentido, se fala também de um banquete. Né? E nesse banquete o texto apresenta 3 propostas, né, de felicidade vindo de nosso Deus. A primeira proposta, o banquete oferecido no monte. Né, esse monte que é muito interessante, que é símbolo de vitória, né, que é símbolo também de estar na presença e na graça de Deus, ou seja, um Deus que está em plena comunhão conosco, né, e nós em plena comunhão com Ele, né, nesse sentido de estar no monte com o Senhor, né, um lugar alto, lugar de oração, né, lugar de encontro com Deus, e um monte que também significa a vitória, né, do povo de Deus, né, sobre o mal. Então, quer dizer, essa é uma das propostas que Deus quer fazer para nós: subir ao monte, né, estar nas alturas, estar na alegria, na felicidade, né, com o nosso Deus. Né, a parte lúdica, festiva, mas também de fé faz parte da vida do ser humano, né? Então nós precisamos também desse momento de estarmos aí juntos, sentados, né, louvando e bendizendo a Deus, né, pelas coisas boas que Ele realiza também em nossas vidas, né? Então esse é o sentido do banquete oferecido por Deus. Né? Na segunda proposta nós temos a remoção do véu. Né? Interessante que traz essa leitura, né, tirar o véu do luto, né? Ou seja, o nosso encontro com Deus, ou o nosso encontro enquanto povo de Deus, é um encontro alegre, né? Ninguém pode se tornar cristão para ser triste, né? Para ser uma pessoa derrotada, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa, né? É claro, somos seres humanos, temos nossos sentimentos, né? Alguns momentos nós estamos, né, em todo pique, outros momentos estamos cabisbaixa, né? Mas, assim, em si, né, eu faço a opção para ser cristão, para me ser feliz, né? Nesse sentido. Então, há necessidade que eu estou na presença de Deus, eu tenho que deixar que essa minha alegria, né, esse meu ser contagiante, né, revela também o rosto de Deus presente em mim. Né? E não ficar, né, sempre fechado, sempre amargurado, sempre reclamando da vida. Né? Nesse sentido, é necessário retirar seu véu do luto, né? Se a gente quer realmente fazer parte, né, dessa ceia do Senhor, né? Se a gente quer, de fato, né, revestir, né, das roupas da alegria, né, da festa, do banquete, e estarmos aí na presença, né? E outra proposta que ele nos faz nessa leitura também, o terceiro momento, é a morte destruída, né? Nós vencemos a morte, né? Todos os sinais de morte. Porque é impossível muitas vezes eu participar de um banquete festivo, o banquete da alegria, o banquete que eu contemplo a face de Deus, que eu tiro o véu, né, do luto e coloco muitas vezes as vestes da justiça, da fraternidade, né? Eu tenho que vencer os meus sinais de morte, né? Eu tenho que deixar para trás, né, lá embaixo, né, todas as minhas amarguras, frustrações, né? Se eu subo para o monte, se eu subo para o banquete do Senhor, eu tenho que ser um homem ou uma mulher transformado, né, na presença e na graça
do nosso bom Deus. Então esse é o desafio, né, para que nós possamos sempre estar aí vivenciando a prática amorosa de Deus em nossas vidas. Então, nessa primeira leitura, nos traz um pouco dessa dimensão. É um banquete, nós somos convidados, né, e se formos fiéis a esse nosso Deus, que é fiel a cada um de nós, e perseverarmos no seu amor, seremos dignos, né, de sentar no banquete do reino de Deus, onde que a festa nunca se acaba, né, onde que a justiça, o amor, né, a fraternidade será sempre presente, né, em solidariedade a todos aqueles que sofrem. Continuando, né, essa nossa reflexão, nós temos aqui também a segunda leitura desse 28º domingo do tempo comum, né, onde que nós refletimos com Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 14. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 14. Bom, Paulo demonstra que nada o vai desanimar, né? Não significa acomodar diante das situações, mas ele tem, né? Paulo é um autêntico missionário, né? Aquele missionário que veste a camisa, né? Veste as roupas da vitória e vai para a missão, né? Então, quer dizer, ele está disposto a tudo que vir, né, a superar todas as coisas, todas as dificuldades, né, nesse sentido, se é por causa do reino de Deus, se é por causa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está animado, né? Ele vai passar fome, né, vai ter fartura, né, vai passar necessidade, né, vai ter coisas de sobras, né, mas ele está lá, firme e forte com a palavra de Deus. Né? Então essa leitura que Paulo, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, tem muitas a nos ensinar. Né? É muito comum entre nós católicos, nos primeiros obstáculos, a gente desanimar de tudo. Né? Desanimar de tudo, eu não vou mais naquela comunidade, aquele povo não presta, aquele coordenador não sabe de nada, né? Aquele padre está por fora de tudo. Enfim, nós somos muito de apontar o dedo e julgar as pessoas. Né, nesse sentido. E isso para Paulo ele tirava de letra. Né? A gente observa que algumas coisas são básicas, né, para que uma pessoa sobreviva, né? O básico do básico. E Paulo muitas vezes quer abrir mão de toda uma zona de conforto, né, vivendo do básico para levar adiante a palavra de Deus. Né? Então a gente vê que a gente tem que aprender muito com esse ser, né, que já viveu quase mais de 2000 anos atrás, né, e tem muito a nos ensinar. O verdadeiro evangelizador, ele passa por aí, ele perpassa por esse caminho, né, da missão. Né? Então, nesse sentido, nós não podemos desanimar diante das comunidades. E como bom missionário, quer dizer, aonde quer que eu estou inserido, queira na pastoral, queira diante de uma comunidade de fé, diante de algum movimento católico, da minha família também cristã ou não, para mim converter minha família, eu tenho que demonstrar ser um líder positivo, né? Uma pessoa de tal firmeza que busca a fraternidade, que busca a justiça, que busca a solidariedade, né, com esses desafios que aí está. Então, nesse contexto que somos desafiados, né, a vivenciar o nosso campo de missão, a vestir as roupas da justiça, né, a vestir a veste da solidariedade, né, do amor, daquilo que vai me demonstrar o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. E Paulo faz isso muito bem. Né? Essas vestes cabem muito bem para Paulo e vai caber muito bem para quem buscar a dimensão, muitas vezes, do seu amor, quem buscar, muitas vezes, a dimensão da sua vida. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos aí procurando, cada vez mais, vivenciar a prática do amor de Deus, né, em nossa vida. Que possamos nós, né, como Paulo, não se ver desanimado, não se ver desamparado nos primeiros obstáculos, né, de missão em nossa vida. Queremos sempre, né, ir cada vez mais adiante. Né? Às vezes a vontade de esmorecer em muita coisa, sim, né? Mas assim,
para quem está firme na fé, né, para quem procura salvaguardar a sua fé, a buscar a dimensão dos seus desejos, né, e da vontade em Deus, supera todos os obstáculos, né, nesse sentido. Porque o básico pode ser motivo para me desanimar, né, muita acomodação também pode ser motivo para me desanimar, mas que sabemos fazer a temperância, né, e partirmos aí para a missão, né, nesse sentido, né, que possamos estar sempre presente na graça e no amor do Pai diante das nossas missões. Enfim, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao Evangelho desse 28º domingo do tempo comum, né? Nós vamos refletir sobre este Evangelho, que é de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, né? Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou-se a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como se a história do rei que preparou-se a festa de casamento de seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Estes não quiseram ir. O rei mandou seus outros empregados, dizendo: dizei aos convidados que já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, que encontrastes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram. Cheios-se de convidados, a casa ficou cheia de convidados. Quando o seu rei entrou-se para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe-se: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora da escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, o Evangelho de hoje nos coloca diante dessa dimensão de sermos chamados para estarmos aí na graça e na misericórdia de Deus, né? Ou seja, vivenciando esse delicioso banquete. Veja bem, né, Jesus volta a falar para esses dois grupos, como já salientei no início do nosso programa hoje, sumos sacerdotes, né, e os anciãos do povo, né? E aí começa a falar que o convite foi estendido a todos, né? Deus não esquece de ninguém e não rejeita ninguém, né? É necessário ir para a festa, né? Agora, é claro, uma festa dada por Deus, que é representada muitas vezes por esse rei, também tem as suas exigências, né? Mas veja bem, o primeiro grupo a ser convidado, né, foram as autoridades, aquelas pessoas que deveriam ser exemplo na sociedade, exemplo religioso, né, exemplos de virtudes, né? E o que acontece? Eles rejeitam o convite do rei, né? E uns até têm uma prática muitas vezes de injustiça, né?
comete ali muitas vezes até crime, matando, né? Isso provoca uma ira, né, muitas vezes nesse rei, que revida com tamanha violência, né? Nesse sentido, manda suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles, né? Então veja bem, aqueles que muitas vezes estão na frente, que foram os primeiros a receber o convite, negam o convite do rei. Estão presos aos seus compromissos, né? Estão presos muitas vezes às suas coisas, que não dá para atender um convite tão especial, né? Que é um casamento de um filho, de uma filha, né? A alegria de estar ao redor da mesa celebrando um momento festivo como esse, né? Ou seja, as lideranças rejeitam o convite do rei. Em segundo, né, a segunda leva a ser convidado, né, são aí os excluídos, né? Já que aqueles que muitas vezes foi direcionado, né, ao banquete, eles negam, né, o rei fala assim, não, ide nas encruzilhadas, né? Essa encruzilhada nós possamos interpretar também, vai às periferias, né? Vai aos lugares mais longínquos e traz o povo. E aí esse povo é convidado, né, a ir para o banquete. E naquela época também, até nos dias de hoje, quem não gosta de uma festa, ainda mais uma festa de casamento, né, dado por um rei, né, muita fartura, muita alegria, né, está ali em volta de pessoas felizes, alegres, bonitas, né? Então isso é muito interessante, isso é muito chamativo. E as pessoas foram, né, na sua simplicidade, mas foram com as suas roupas adequadas, mas foram, né, nesse sentido. E depois o terceiro elemento que aparece é justamente o traje, né? Então o rei, né, fica feliz, o noivo também provavelmente ficou feliz, a noiva, olha, a casa encheu, né? Mas o rei sai, né, e observa que ali tem um homem que não está com traje de festa, né? Ou seja, ele foi convidado, aceitou, mas ele não veste, né, a camisa daquela festa, ou seja, ele não está com traje adequado, né? O que falta isso, né? Como é que a gente poderia explicar isso melhor? A pessoa está muitas vezes presente, mas não veste a roupa da empresa, né? Tem muitas vezes a gente observa, né, que tem aquele bom funcionário, etc e tal, mas ele ainda não veste a camisa da empresa, ou seja, faz aquilo que muitas vezes está estabelecido pela empresa, pelo patrão, né? Então ele fica como se fosse, né, um peixe fora d'água, né, nesse sentido aí. E aí nós observamos justamente isso, né? O homem estava lá, mas não estava com traje de festa. Não significa que você, naquela época, era uma pessoa mais simples, mais humilde, que você não tinha uma roupa adequada para certas ocasiões, né? Nesse sentido. Então, isso que foi assim bem observado, né, para esse homem. E o rei pede para que ele seja retirado, né, dali, porque não se adequou, né, às exigências daquela festa. Então, muitas vezes também, para a gente fazer parte desse grande banquete do reino dos céus, é necessário algumas exigências da parte de Deus, né? Eu não posso querer fazer parte do grande banquete da festa se eu não visto a roupa da justiça, né? Se eu não busco a lealdade ao meu Deus, né? Se eu não sou uma pessoa fraterna, se eu não sou uma pessoa solidária àqueles que sofrem, se eu não sou uma pessoa que brilho com as luzes da esperança, do amor, né? Da busca. Então tudo isso muitas vezes vem de encontro, né, a vestir as roupas, né, que provém do amor e da misericórdia de Deus. Então esse é o desafio para nós, né? Somos chamados, né? São muitos, né, os convidados, mas pouco os escolhidos. Então a gente vê que sentar na grande mesa de nosso Deus, saborear das delícias, dos quitutes, né, que ali está, não é algo nada fácil, né? É nesse sentido. Não basta só eu querer, mas fazer esse esforço, né, de vestir a camisa do reino, de estar na dimensão do reino e de vivenciar toda a prática do reino de Deus em nossas vidas, né? Que possamos nós vestir esse traje,
né, essa roupa, né, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, né? Então esse é o desafio, e fazer parte aí do grande reino de Deus. Então a Eucaristia, o grande banquete cristão, é fazer comunhão na Eucaristia, né, edificando assim o reino de Deus. A busca da Eucaristia é revestirmos do mais puro amor que vem de Deus. É compromisso com o próximo e com a vida, né? Cultivar a cultura judaica, ou seja, é sentar-se à mesa, né, do banquete, da festa, da alegria. E isso tem que ser para nós cristãos algo autêntico, algo que nos chama à dimensão de estarmos em plena comunhão com Deus. Que a Eucaristia reforce a nossa dimensão de amor, que a Eucaristia reforce o nosso compromisso na construção e na edificação do reino de Deus, né? Que a Eucaristia também, o grande banquete da vida, nos favoreça a vida eterna, né? Claro, após uma vida de busca, de justiça e de missão, né? Como bons missionários, nós devemos sempre, né, fazer o esforço para revestirmos das coisas do alto e de sentarmos, né, do banquete celestial de nosso bom Deus. Então, estimados irmãos e irmãs, queremos convidar vocês, né, a participar conosco desse programa, né, a interagir conosco. Algumas pessoas têm dado muito elogio, mas falta essa parte que a gente pede tanto, de vocês interagir, fazer a colaboração de vocês, né, estar conosco, né, também os questionamentos. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp da nossa paróquia, né, o número vai aparecer aqui embaixo, né, ou que senão pelo Instagram, né, também da nossa paróquia, que é @paróquia São Sebastião FC, né, e aí também colocar, tirar suas dúvidas, né, pedir também mais esclarecimento. Então, queremos sempre, né, você participando conosco, porque a palavra de Deus não se esgota. Então, uma pergunta, um questionamento, né, isso é sempre válido, é uma colaboração. Então, assim, venha, participe conosco e faça com que esse programa se estende cada vez mais, né? Só lembrando também, segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá missa aqui na nossa paróquia São Sebastião. Então, ficar bem atento aí também os horários, né, que estaremos juntos aí também celebrando a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? Então, a todos que participam conosco desse programa, que Deus assim abençoe e que possamos sempre estar na presença e na graça do Pai. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.